uma plantação enorme, né? O canto flauteado, rico em notas melódicas, atrai a atenção de todos. Mas hoje em dia esse canto é quase um clamor pela liberdade. Graças à caça ilegal e o crescimento do uso de agrotóxicos nas lavouras, esses animais foram sumindo do habitat natural. E hoje só é possível ouvir essa sinfonia em criadouros comerciais e conservacionistas. O seu Alcino começou a criar pássaros em 1988 e rapidamente se apaixonou pelo bicudo. Porque no início eu até comecei a mexer com curió, mas aí depois que eu conheci o bicudo, poucos anos depois, aí eu me adaptei realmente a essa espécie, né? Por quê? Porque além do canto, ele tem uma coisa que facilita mais para o criador, que eu acho ele é maior do que a outra ave, então são mais resistentes. Então foi onde eu optei por bicudo. Hoje ele tem cerca de 90 matrizes e o plantel montado nesses 30 anos vai contribuir para um projeto coordenado pelo IBAMA de Goiás. A ideia é, com o apoio dos criadores legalizados, reintroduzir essa espécie na natureza. Levantamentos atuais mostram que existem menos de 250 bicudos no habitat natural. E a situação só não é pior porque estima-se que mais de 100 mil dessas aves estejam em criadouros particulares. É um animal criticamente ameaçado de extinção. A gente analisa pela população na natureza, mas também, obviamente, ter um banco, uma quantidade gigantesca de animais em cativeiro, ajuda a devolver esses animais para a natureza, mas não quer dizer que ele não está ameaçado. É uma espécie ameaçada de extinção, criticamente ameaçada, e felizmente ainda existem populações em cativeiro que podem ajudar a devolver esses animais à natureza. No estado de Goiás, o último registro é de 2009, na região do Parque Nacional das Emas. Antes desse a gente tinha um em 2000 ou 2001. Então são poucos registros recentes. Então, esse pouco registro é causado pelo tráfico de animais, né? Muitos criadores ilegais queriam esses animais em casa, retiraram esses animais e levaram para esses criadores. O projeto é uma parceria entre IBAMA, Fundação Boticário, Instituto Boitatá, PUC e Universidade Federal de Goiás. Uma das dificuldades encontradas para a repopulação foi a identificação de aves nos criadouros para a formação de casais. Enquanto os criadores utilizam o cruzamento entre parentes diretos para a manutenção de características genéticas, para sobreviverem na natureza, os casais precisam ter indivíduos completamente diferentes um do outro. A ideia de não pegar um casal aleatoriamente no cativeiro é porque quando a gente tem a informação genética, um heredograma ou uma informação genética baseada em marcadores, a gente consegue minimizar o parentesco e assim a gente maximiza a variabilidade genética, porque na natureza o interessante é que a gente tem o máximo de variabilidade genética que foi perdida em função assim, da diminuição grande que teve na população natural. Para evitar o parentesco na formação dos casais, o primeiro passo do projeto foi mapear o DNA dos animais. Na própria população humana, nós sabemos que cruzamento entre parentes resulta em aumento de chances de doenças genéticas, coisas assim. Então, é a mesma ideia para esses animais. Quanto mais distantes, né, menos aparentados, melhor. Nós fizemos uma série de testes até chegar na otimização dos protocolos lá no laboratório. Depois que isso deu certo, também fizemos uma otimização das análises estatísticas e agora é só replicar para qualquer outro indivíduo que a gente coletar. Da seleção até a soltura, existe um processo de preparação e ambientação desses animais. Como a maioria deles já nasceu em cativeiro, eles precisam aprender a viver fora da gaiola, em ambientes abertos e até a buscar o próprio alimento. Esses animais estão vivendo em gaiolas há muito tempo, então a musculatura dele pode estar atrofiada, ele não está voando bem, ou seja, se eu soltar ele, simplesmente chegar e soltar, ele pode ser presa muito fácil. O projeto são 3 grandes fases. Então a primeira fase foi encontrar os bichos e fazer o pareamento genético, os pares, e a partir de agora, já tendo os casais formados, a gente vai fazer a segunda etapa, que é essa ambientação aqui no cativeiro. Então aqui ele começa a receber os primeiros cuidados como se fosse um ambiente natural, e a terceira fase é a parte da soltura no ambiente natural em si.
Então, depois que a gente abre as portas, quando eles começam aí, a gente continua fazendo o monitoramento deles em ambiente natural. Na fase adulta, os machos são predominantemente pretos. As fêmeas têm a cor parda. Essas aves preferem regiões de clima quente, com temperatura acima de 25 graus. Territorialista por essência, demarca para si uma área circular, com cerca de 100 metros de raio, que defende contra todos os intrusos. E esse comportamento o tornou uma presa fácil para os caçadores. Com o projeto de repopulação, quem se apaixonou pelos bicudos ainda nas gaiolas pode ter, em breve, a oportunidade de vê-los novamente na natureza. E colaborar com esse feito já é uma vitória. Na natureza não tem mais, você não consegue mais. Muito raramente, mas eu, por exemplo, desde quando eu mexo, eu nunca consegui vir na natureza, né? Eu não cheguei a esse ponto de ter essa oportunidade de ver. Quando você vê uma ave dessa na natureza, cantando e produzindo, aí é uma realização, né?